Boa noite, pessoal. Vamos para mais uma correção comentada. Vamos fazer a correção da lista 13, que foi da aula de interações intermoleculares. Então, vamos lá. Na primeira questão, diz o seguinte: o dióxido de carbono, que é o CO2, presente na atmosfera e nos extintores de incêndio, apresenta ligação entre os seus átomos do tipo. Então, a gente vai ter que completar aí, né, as lacunas. E suas moléculas estão unidas por. Os espaços acima são corretamente preenchidos pela alternativa. Então vamos lá, galera, para a gente determinar o tipo de interação que acontece entre as moléculas de CO2, primeiro a gente tem que saber se essa molécula é polar ou apolar, né? Porque nós vimos na aula que molécula polar faz ligação, interação do tipo de polo ou de polo permanente, né? Se a molécula for polar e possuir flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado a hidrogênio, o tipo de interação vai ser ligação hidrogênio. E se a molécula for apolar, o tipo de interação será dipolo induzido ou forças de London, Van der Waals, né? Existem várias nomenclaturas para esse tipo de interação. Então vamos lá, galera, molécula de CO2. Vamos revisar, vamos relembrar o que nós vimos nas aulas, né, da semana passada. Então, das semanas anteriores, né? Então, o carbono, ele está na família 14 ou 4A da tabela periódica, né? Isso quer dizer o quê? Que ele possui 4 elétrons na camada de valência. Então, a gente representa o carbono com seus 4 elétrons, né? Os elétrons a gente representa como se fossem bolinhas, mas elétrons não são bolinhas, né? A gente tem que ter isso em mente, tá? Elétrons são partículas de carga negativa. O oxigênio está na família 16 ou 6A, então ele possui 6 elétrons na camada de valência. Então a gente representa aqui o oxigênio com 6 elétrons. Então vamos colocar aqui 6 bolinhas em volta do oxigênio. Galera, como que a gente vai fazer para estabilizar esses átomos, né? O carbono, ele tem 4 elétrons na camada de valência. Ele é um ametal. Ambos aqui são ametais, né? Os ametais, eles tendem sempre a ganhar elétrons, diferente dos metais que tendem a perder elétrons, tá? Então tem que ter sempre isso em mente. Metais tendem a perder os elétrons da camada de valência e os ametais tendem a ganhar. Sempre procurando atingir o octeto, né? Porque os átomos eles ficam estáveis com 8 elétrons na camada de valência. Então, se o carbono tem 4 elétrons na camada de valência, para ficar estável, ele precisa fazer o quê? 4 ligações. Ele precisa ganhar 4 elétrons para completar o octeto. Já o oxigênio, que possui 6 elétrons, basta ganhar 2, não é isso? Então, ele vai fazer 2 ligações. Então, vai ocorrer 2 ligações covalentes entre carbono e oxigênio, ok? Por que ligação covalente? Porque ambos são ametais. Ligação que ocorre entre ametais é ligação covalente. Se ocorrer entre metal e ametal, um perdendo, outro ganhando, né? Transferência de elétrons, aí é ligação iônica. Só que o carbono, ele não ficou estável, porque o carbono ele precisa fazer 4 ligações, né? Então a gente vai pegar outro átomo de oxigênio com seus 6 elétrons, para o carbono fazer mais 2 ligações e se estabilizar. Então a gente tem isso aqui, ó, sendo formado, né? Um carbono fazendo dupla ligação com o átomo de oxigênio mais uma dupla ligação com outro átomo de oxigênio. Galera, para a gente determinar se a ligação formada é polar ou apolar, basta a gente ver a seguinte coisa. Se essa ligação covalente estiver ocorrendo entre átomos de elementos diferentes, ela sempre vai ser covalente polar. Por quê? Porque existe diferença de eletronegatividade. Então, relembrando, né, lá da aula de propriedades periódicas, eletronegatividade cresce na tabela periódica na direção do flúor, dessa forma, tá? Eletronegatividade
nada mais é do que a capacidade, né, a tendência que o átomo tem de atrair os elétrons numa ligação química. Então, quando a gente fala de eletronegatividade, a gente está sempre falando de ligação química, tá bom? Então, ele vai atrair esses elétrons na ligação química. O flúor, ele está ali, né, na família dos halogênios, e do lado dele está o oxigênio e o nitrogênio. Esses são os 3 elementos mais eletronegativos na tabela periódica. Então, galera, quem é mais eletronegativo aqui? Carbono ou oxigênio? O oxigênio. O oxigênio está atraindo mais os elétrons da ligação aqui. Então, ó, em volta do oxigênio, a gente tem uma densidade eletrônica maior. Então, ele vai ser o polo negativo, né? E o carbono vai ser o polo positivo da molécula. Então, aqui a gente tem ligação. O que está acontecendo aqui é uma ligação covalente polar. Tá bom? Agora a gente vai ver a molécula no seu total. Ela vai ser polar ou apolar? Aí percebam o seguinte: esse oxigênio está puxando os elétrons aqui, dessa ligação. O outro oxigênio também está puxando os elétrons da ligação. É como se eu tivesse 2 pessoas me puxando aqui, uma de cada lado, com a mesma força, já que os 2 átomos são de oxigênio. São átomos com a mesma eletronegatividade, que vão atrair os elétrons da ligação com a mesma força. Então, vamos supor, tem uma pessoa me puxando aqui e a outra pessoa está me puxando do outro lado. O que vai acontecer? Eu não saio do lugar, porque essas forças serão anuladas. Então, no seu total, a gente tem uma molécula apolar, porque os polos serão anulados. Interação que ocorre entre molécula apolar é que tipo de interação? Interação de polo induzido, que também pode ser chamada de forças de London ou forças de Van der Waals, tá bom? Então, a resposta aí da primeira questão é letra D. Ok, então vamos para a segunda questão. Observe a tabela de pontos de ebulição. Então, a gente tem o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius, o ponto de ebulição do ácido sulfídrico, que é menos 60,3 graus Celsius. Olha a diferença, né? Temos aqui da molécula de H2SE, que é menos 41,3 graus Celsius, e de H2TE, que é menos 2,2 graus Celsius. O ponto de ebulição da água é anômalo em relação aos demais compostos da família do oxigênio. Então, todos esses átomos aqui, esses elementos, enxofre, selênio, telúrio, né, são da mesma família do oxigênio. Então, o que a gente pensa? Terão propriedades semelhantes, né? Mas percebam que a água possui um ponto de ebulição muito maior em relação aos outros compostos. Por que isso acontece? Isso acontece, galera, porque a água ela faz um tipo de interação mais forte, né? A água é H2O, não é isso? Então, é essa molécula aqui. Percebam o seguinte, vimos que o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, né? Ele está mais próximo do flúor na tabela periódica. Lembrando sempre que a eletronegatividade cresce na direção do flúor. E o FON, que é flúor, oxigênio e nitrogênio, são os elementos mais eletronegativos. Então, o oxigênio, ele puxa com mais força os elétrons dessa ligação, ó. Ele está puxando os elétrons. Então, a densidade eletrônica vai ser maior em volta do oxigênio. Tem mais elétrons ali em volta dele. Elétrons é carga negativa, né? Então, tem um polo negativo aqui. Ele é o polo negativo. E o hidrogênio vai ser o polo positivo. Então, percebam que a molécula de água é uma molécula polar. Mas ela não é uma molécula polar qualquer. Ela é uma molécula polar que possui oxigênio ligado a hidrogênio. Lembrando, então, que sempre que a gente tiver FON ligado a hidrogênio, a gente tem interação
do tipo ligação hidrogênio acontecendo. Então, aqui, o tipo de interação que vai acontecer, devido à ligação entre oxigênio e hidrogênio, é ligação hidrogênio, que é uma interação forte. As outras moléculas, né, que são citadas aí, elas são também polares. Todas essas são polares, mas elas não possuem FON ligado a hidrogênio. Então, o tipo de interação que vai acontecer aqui é do tipo dipolo permanente, que também pode ser chamada dipolo-dipolo, tá bom? Então, a resposta correta na segunda questão é: o ponto de ebulição da água é anômalo em relação aos demais compostos da família do oxigênio, porque existem pontes de hidrogênio entre as moléculas de água. Esse termo pontes de hidrogênio não são utilizados mais. O certo hoje é ligação hidrogênio, tá bom? Esse termo aí está desatualizado. Prosseguindo então, questão número 3. Uma pesquisa publicada na revista Nature mostrou que a habilidade das lagartixas em escalar superfícies lisas como uma parede, por exemplo, é resultado de interações intermoleculares. Admitindo que a parede é de um material apolar e encontra-se seca, assinale a alternativa que classifica corretamente o tipo de interação que prevalece entre as lagartixas e a parede, respectivamente. Se há um tipo de interação aí entre lagartixa e parede, e sabendo que a parede é apolar, galera, ó, a questão já diz aqui, né, que a parede é apolar. Ela vai interagir melhor, então, com uma outra substância apolar. E que tipo de interação acontece entre substâncias apolares? Interação, forças de London ou forças de Van der Waals, ou dipolo induzido, não é isso? Então, a resposta correta aí vai ser a letra C, né? Interação dipolo induzido, tá bom? Prosseguindo, deixa eu apagar aqui. Questão 4. É uma questão do Enem, né? As fraldas descartáveis que contêm o polímero poliacrilato de sódio, que é esse primeiro composto aqui, são mais eficientes na retenção de água que as fraldas de pano convencionais, constituídas de fibras de celulose, que é essa estrutura aqui, né? A maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às. Galera, o que vai acontecer, né? Quando a gente utiliza as fraldas descartáveis, as fraldas de pano, tem que ocorrer uma interação da água com o material, né, da fralda. Por quê? Porque precisa absorver, não é isso? Então precisa ocorrer uma interação ali. Esse primeiro composto aqui, que é o composto que, né, é o polímero poliacrilato de sódio, né, das fraldas descartáveis, percebam que ele é um composto iônico. Como que eu sei que ele é um composto iônico? Por conta disso aqui, ó. Eu tenho metal ligado a metal na estrutura, tá? Então, aqui eu tenho uma ligação iônica. Se o composto possui 20.000 ligações covalentes, mas ele possui uma ligação iônica, ele é classificado como composto iônico, tá bom? Então, aqui a gente tem um composto iônico. A interação que ocorre entre composto iônico e a molécula de água, lembrando, né, que a molécula de água é uma molécula polar, vai ser do tipo íon dipolo, tá? Então, aqui seria a interação íon dipolo. Aqui nós temos uma molécula polar, mas não é um composto iônico, né? Lembrando que todos os compostos iônicos são polares, né? São bastante polares, tá? Aqui a gente tem uma molécula polar, devido à presença das hidroxilas aí, vai ocorrer o tipo de interação entre esse composto e a água, interação, ligação, hidrogênio. Por quê? Porque, ó, eu tenho aqui oxigênio ligado a hidrogênio.
FON ligado a hidrogênio, lembram? Então, se eu tenho oxigênio ligado a hidrogênio, faz ligação hidrogênio. E a água também, né? Porque também tem oxigênio ligado a hidrogênio, então eles vão fazer interação do tipo ligação hidrogênio. Percebam que a questão diz que esse composto aqui, né, o poliacrilato sódico, o composto das fraldas descartáveis, retém mais o líquido do que o pano, né? Ou seja, a interação que ocorre aqui é mais forte do que a que ocorre aqui. E realmente, galera, essa interação íon-dipolo ela é mais forte ainda do que a ligação hidrogênio. Então, ó, entre as 4 interações, íon-dipolo, ligação hidrogênio, dipolo permanente, dipolo induzido, a íon-dipolo é a mais forte, depois vem a ligação hidrogênio, depois vem a dipolo permanente e depois a dipolo induzido, tá? Então, a resposta correta aqui vai ser a letra E. Que diz que interações íon-dipolo mais fortes entre o poliacrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água, tá? Então, as interações íon-dipolo são mais fortes que as interações do tipo ligação hidrogênio. Continuando, então, para terminar aí, questão 5. Cosméticos de uso corporal, quando constituídos por 2 fases líquidas immiscíveis, são denominados óleos bifásicos. São aqueles óleos que têm 2 fases, né? Que a gente consegue enxergar lá o óleo, uma fase colorida, uma fase incolor, ou de 2 cores diferentes, tá bom? Observe na tabela as principais características de um determinado óleo bifásico. Então, ele tem a fase aquosa, onde o solvente é a água, o volume dessa fase é 30 ml e a massa é 30 gramas. E a outra fase é a fase orgânica, né? O solvente é um solvente orgânico apolar, por isso que não mistura na água, né? Porque a água é polar e o solvente orgânico é apolar, né? Lembra que na química a gente usa uma frase que é bem interessante e ajuda bastante, né? Que diz semelhante dissolve semelhante, né? Então, compostos polares vão dissolver compostos polares e compostos apolares vão dissolver compostos apolares, tá bom? O volume dessa fase é maior, ó, 70 ml, e a massa é 56 gramas. Para diferenciar as 2 fases, originariamente incolores, é adicionado ao óleo um corante azul de natureza iônica, que se dissolve apenas na fase em que o solvente apresenta maior afinidade pelo corante. Essa adição não altera as massas e os volumes das fases líquidas. As 2 fases líquidas do óleo bifásico podem ser representadas pelo seguinte esquema. Galera, muito fácil, olha só. O que a gente tem que prestar atenção aqui? No corante, né? O corante, ele é adicionado na fase que tem maior interação, né? Que vai ocorrer maior interação, né? Se o corante é iônico, ele vai interagir com o composto polar, porque ligação iônica é altamente polar, tão polar que é formada por íons, né? Então, ó, o composto, o corante, ele vai interagir com a fase aquosa. Então, essa fase aqui é que vai ficar azul, tá? É essa fase que tem apenas 30 ml, então é a fase de menor volume. Agora a gente tem que ver quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo. Como que a gente vê isso? Pela densidade, né? Então, a densidade da água, como que a gente calcula a densidade? Vocês lembram? Densidade é a massa dividida pelo volume. Então, a densidade da água vai ser o quê? 30 gramas, né? Dividido por 30 ml. Então, 1 grama por ml. Isso é bom a gente ter em mente, que a densidade da água é 1 grama por ml, ou 1 grama por centímetro cúbico. É bom saber isso. Nunca muda, porque é constante, tá bom? E a densidade dessa outra fase aqui vai ser, novamente, massa sobre volume. Então, vai ficar 56 sobre 70. A gente nem precisa fazer a conta, mas a gente sabe que esse valor
vai ser um valor menor do que a densidade da água, não é isso? Então, quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo? A água vai ficar em cima, a água vai ficar embaixo, porque a densidade é maior, e essa fase orgânica, né, vai ficar em cima. Então, a resposta correta, né, a melhor representação aí para esse óleo bifásico vai ser a letra D. Olha só, a fase aquosa embaixo, porque tem a maior densidade, que é 1 grama por ml, e ela está azul porque o corante ele tem uma maior interação com essa fase. E a fase orgânica, que é de maior volume, ó, incolor, vai ficar em cima, porque tem a menor densidade. Porque aqui, ó, a densidade, fazendo esse cálculo aqui de massa sobre volume, né, a gente vai ter uma densidade menor que 1 grama por ml. Não precisa nem fazer a conta, mas já dá para ver que vai ser menor, já que o número de cima é menor que o número de baixo, tá bom? Então, galera, a resposta correta aí é a letra D de dado. Então, nossa correção fica por aqui. Façam a lista da semana 14, que em breve eu posto a correção comentada, tá bom? Um abraço, se cuidem!